Olá você, professor Gui, o seu professor de matemática e mentor de estudo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o PAS 2 da Universidade Federal de Lavras. Bom, vamos lá ao que interessa. O PAS 2 de 2022, ele foi uma provinha basicamente no mesmo formato do PAS 1, nesse novo formato, né, do PAS UFLA, com um único dia de aplicação, 60 questões, 15 de humanas, 15 de linguagens, 21 de natureza e apenas 9 questões de matemática. Mas foram 9 que a galera deu uma reclamada aí, falou que tirou o sono do pessoal. Me falaram assim, Gui, matemática não estava legal, matemática não estava tão bacana. Na verdade, quando eu analisei a prova, peguei a prova aqui ó, na íntegra para analisar com você, está aqui atrás de mim a prova, o que eu percebi é que foi uma prova, primeiro, padronizada, uma prova conteudista, muito mais conteudista do que a primeira etapa e muito mais aprofundada. Os conteúdos, a gente sabe, eles são cumulativos, eu avisei você disso. Então o PAS 1 cobra só conteúdo de primeiro ano e o PAS 2 cobra primeiro e segundo. E a UFLA, ela não costuma, né, nos processos de avaliação seriada, dar preferência aos conteúdos de segundo ano. Então, o que muitas vezes acontece no PAS 2 é que o pessoal do segundo ano vai prestar e revisa só o conteúdo do segundo ano. O pessoal de terceiro ano acontece a mesma coisa, o do primeiro está mais longe. Então a UFLA vai e pergunta função, a UFLA vai e pergunta log, a UFLA vai e pergunta exponencial, ela vai e pergunta geometria plana, ela pergunta triângulo retângulo e assim por diante, que são todos conteúdos da primeira etapa. Então tudo isso colabora para que os alunos interpretem a prova como mais difícil, né? Mas Gui, o que você achou? A prova estava realmente mais difícil? Veja, questões curtinhas, tá vendo aqui, ó? Questões muito curtas, enunciado com 3 linhas. Enunciado, olha isso, enunciado com 2 linhas. Aliás, essa questão 23 está no material da salinha, quase do mesmo jeito. A diferença é que lá a gente fez uma reta com 5 pontos, outra reta com 4. A UFLA fez com 5 e 7. Bom demais! Meus alunos arrasaram nessa questão 23. Pediu função modular, que é algo que realmente requer um conteúdo específico, ou você sabe, ou você não sabe, não tem jeito. A gente tem matrizes, eles perguntaram sobre multiplicação de matrizes e determinantes, que é um conteúdo que a gente não estuda a fundo para o Enem não costuma perguntar matrizes desse jeitão aqui. Me perguntou, olha que lindo, perguntou juros, matemática comercial, matemática financeira, perguntou PA numa questão mais conteudista impossível, que você poderia fazer na mão, é verdade, você podia fazer na mão. Mas se você soubesse a formulinha de soma da PA, meu amigo, minha amiga, essa questão aqui, ó, não demora 30 segundos. Veja, é uma linha de enunciado. Então foi uma prova muito objetiva, muito direta ao ponto. E a última questão aqui, cobrando conjuntos, falando de alunos que praticavam basquete, vôlei e assim por diante, em quantidades mínimas e máximas. Então, olha, foi uma provinha, aqui ele ainda perguntou um pouquinho de conjuntos numéricos, né? Deu um intervalo, me deu outro intervalo e perguntou o que eu tinha, e uma única questão de geometria. Parece que geometria não está muito na graça do PAS, né? No PAS 1 também não caiu quase geometria, aqui nós temos apenas essa questão, que dá a entender que é geometria sólida, que me cobrou um cone e assim por diante, que ele quer a proporção entre os volumes da jarra da xícara, enfim, uma questão bem específica de geometria e a gente já cai na prova de humanas. Então, prova de matemática, resumindo a história, muito menos texto e muito menos contextualização do que na primeira etapa. E eu queria lembrar uma coisa a você, não foi isso que a UFLA prometeu. Quando a UFLA se propôs a trocar o estilo de prova, a fazer um novo PAS e assim por diante, era um PAS mais relacionado com o novo ensino médio, com questões mais contextualizadas, que fossem mais do cotidiano e menos conteudistas. Não é isso que a gente vê na prova da UFLA, não foi isso que a UFLA nos mostrou nesse PAS 2. O que a gente viu na prova de matemática foi uma prova conteudista, com enunciados de 1, 2, 3 linhas. Dificilmente você viu textos grandes ali, né? Então a prova não foi uma prova contextualizada como, né, a gente esperava que fosse esse PAS 2.
Na verdade, quando eu fiz com você a análise do PAS 1, eu já falei isso. A UFLA mudou muito pouco o formato das questões. A elaboração das questões continuou a mesma. O que realmente mudou para ser chamado de novo PAS UFLA é porque a gente tem um dia só de prova, foi retirada a redação, eu tenho 60 questões ao invés de ter os 2 dias e tudo mais, eu tenho apenas 9 de matemática, enfim. Isso tudo mudou, né? O formato sim, da avaliação mudou, mas as questões parece que é a mesma pessoa ou o mesmo grupo de pessoas que está elaborando essas questões da UFLA. Enfim, essa é a minha análise sobre o PAS. E agora eu quero saber qual foi a sua análise sobre o PAS, né? Tem muita gente aí com dúvida na pontuação. Será que dá? Será que não dá? Gui, eu acertei 40 questões. Gui, eu acertei 40 no primeiro, 50 no segundo. Será que dá? É difícil, é muito difícil de eu virar para você e falar se dá ou não. Por quê? Porque a gente não tem ainda dados históricos desse formato de prova. Os dados que a gente tem são relativos ao antigo PAS, com 2 dias de prova, com redação, onde a nota tinha um outro cálculo completamente diferente. O que a gente sabe desse novo PAS é que 25% da nota é a primeira etapa, 35% da nota é a segunda etapa e 40% é Enem. São 3 etapas e você não pode esquecer que para realmente concorrer às vagas destinadas ao PAS, você precisa se inscrever no PAS 3. O chamado PAS 3, ou a terceira etapa desse processo de avaliação seriada, é o Enem. Mas você precisa fazer a inscrição, você precisa pagar a inscrição para que a UFLA use a sua nota do Enem como terceira etapa. Não se esqueça disso, tudo bem? Não se esqueça, que tem uma galera aí que acha que é automático, que não precisa se inscrever, e não é assim que funciona. Bom, essa foi a minha análise da prova, essas são as minhas conclusões da prova. É isso que eu tirei desse PAS 2 aplicado agora em 2022. E você? O que você achou da prova? Qual que é a sua leitura da prova? O que você está esperando aí como resultado da aplicação do PAS 1, PAS 2 e Enem que está próximo aí de acontecer? Deixa aqui nos comentários, dá um joinha nesse vídeo e não esquece, se inscreve no canal, porque tem aqui, por aqui pela tela, a resolução questão por questão de todas as questões do PAS 2. Aliás, do PAS 2 de 2022, do de 2021, do PAS 1 de 2020 e do PAS 1 de 2022 também. Tem tudo aqui no canal, você não pode perder. Ativa aquele sininho e simbora, vem comigo, vem comigo.